Então, o que acontece com muita gente é o seguinte. O Tomcat, às vezes, quando vai testar, tá? Vamos aqui fazer um teste dele, vou entrar aqui no Bin. Ao dar o Start nele, dar o Startup, tá? Mas essa tela aqui, ele só, às vezes, abre e fecha rapidamente. E daí não consegue ter o localhost 2.8080 aparecendo o servidor. Tá? Isso é muito comum acontecer. O que acontece? A porta pode estar ocupada. Tá? Se eu for tentar aqui, por exemplo, executar. Ó, viu que ele abriu e sumiu? A porta pode estar ocupada. Tá? Então a gente pode vir aqui, ó, no arquivo de logs. Vamos procurar aqui, agora é 4:45. Procurar aqui 4:45. Ó. A gente abrir. Se a gente for ver lá o último log dele lá embaixo, ó, diz que a porta está em uso. Ó, diz que a porta minha já está em uso. Então você pode ver se tem alguma porta em uso, você tem que matar ou trocar. Isso é muito comum, certo? Aqui no caso, ó, como eu já tenho o servidor rodando, então eu tenho que fechar para eu poder abrir um outro servidor. Ele vai abrir corretamente. Tá? Mas para muita gente ele só consegue abrir, ou então falta de memória também. Acontece bastante de ter falta de memória no computador. E daí a gente tem que fazer algumas configurações. Aqui na aula, aqui na aba da descrição da aula, na aba da descrição da aula aqui para cima, vai lá na aba da descrição da aula, bem em cima aqui. A gente tem que configurar essa variável aqui, ó, variável do Apache Tomcat, ó, Catalina OPTS. Vamos copiar o valor dessa variável. A gente vai aqui no Windows, vamos colocar aqui, ó, digitar ambiente. Então, olha lá, editar as variáveis de ambiente do sistema. Vamos aqui em variável de ambiente. A gente vai aqui embaixo, ó, variáveis do sistema, vou dar um novo. A gente vai colocar essa variável, ó, Catalina underline OPTS. E a gente vai colocar o que? Esse valor aqui, que esse daqui são valores de memória. Valores de memória para o computador, para o Tomcat usar. A gente vai colocar aqui, ó, no valor da variável, tá? Dá um OK, dá um OK e dá um OK, tá? Com isso, o teu Tomcat aqui, ele já é capaz de abrir, tá? Muita gente aconteceu esse erro aqui e era por isso. Outra coisa, também, se a gente for testar mais para frente no servidor, a gente vai precisar, por exemplo, rodar um projeto dentro do servidor fora da IDE. Então a gente tem que criar, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, setenv.bat dentro da pasta bin. Tá? A gente vem dentro da pasta bin aqui do servidor, ó, da pasta bin, dá um botão direito, dá um novo, e daí a gente procura aqui um arquivo de texto, que não está aparecendo opção para a gente. Vamos ver aqui no iniciar, vamos colocar aqui, ó, bloco de notas, e daí a gente vai copiar toda essa parte aqui, ó, que está na descrição da aula, essas 3 linhas aqui, que é um export da variável Catalina OPTS com os valores de memória. E a gente vai copiar, ó. Daí a gente vai dar um Ctrl S aqui, dá um Ctrl S, ou então aqui, salvar como. A gente vai lá no C2 pontos, lá no servidor da pasta bin dele, e aqui, ó, atenção ao tipo, ó, tipo, todos os tipos. Daí a gente vai colocar setenv.bat, salvar, salvou e fechou. Aí aqui no servidor, ele vai ter esse arquivo aqui, ó, setenv.bat, que ele vai rodar quando estiver fazendo startup. Vamos ver, a gente vai startar daí. Vamos testar o servidor. Vamos ver se está rodando. Ok. Tá? Outro detalhe também é fazer essa configuração aqui da parte da memória. Ó, essa configuração aqui, ó, no Eclipse. Então a gente vai abrir aqui o Eclipse.
Vamos abrir o que? O Eclipse. Então você vai pegar aqui o seu servidor que você está usando, vem aqui em abrir configurações, execução, aqui em argumentos e aqui embaixo, ó, dá um enter. Por último parâmetro, você cola todos esses valores aqui. Aí você dá um OK, tá? E daí você dá um startup, dá um start aqui. Vamos dar um start. Aqui ele está dizendo que a porta está ocupada, né? É porque está em algum lugar aqui está aberto aqui, o CMD está aberto. Vamos de novo, então start. Vamos lá, beleza. Vamos aqui testar. Ok, ó. Rodando certinho, tá? Outra configuração também é o que? Indicar a VM do Eclipse, tá? Então eu vou fechar aqui o Eclipse. Aqui existem duas opções. O teu arquivo do Eclipse ele pode estar aqui, ó, no C2 Eclipse, daí tem um arquivo que é parâmetros de configuração aqui, tá? Se você abrir ele, é um arquivo, tem uma engrenagemzinha, ó, dá um botão direito, edita, ele vai ter essa configuração aqui. O que você vai fazer? Acontece dele não estar usando a versão correta do Java. Isso acontece muito, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, -vm. Daí a gente tem que pegar aqui o nosso, onde está o nosso Java, C2 arquivo de configuração, Java. Tem que pegar isso daqui, ó, esse caminho completo, vir aqui, ó, embaixo da VM. Aí você tira essa linha que tem aqui embaixo, vai ficar -vm e -vargs, margs, né? Você vai dar aqui a barra, vai ser javadaw, tá? .ez. Vai ser igual tá aqui, ó, javadaw.ez, tá? Daí você salva e executa o Eclipse. Salva, fecha esse arquivo e executa, certo? Outra coisa é o que? Se você tem o Eclipse que foi instalado e ele está aqui na área de trabalho, então você dá um botão direito aqui, ó, propriedades, para descobrir onde é que está o Eclipse. Aqui no caso está em cuser alex eclipse, ó, cuser alex eclipse. Se você tem o Eclipse que foi instalado de forma diferente, então daí a gente pegar c usuários alex, aí eclipse de novo, Eclipse, aí tem aqui essa engrenagem aqui, ó, botão direito, vamos editar, aí você tem que ficar aqui assim para você, ó, -vm, tá? Então você coloca aqui todo o endereço do Java. Ah, e tem a pasta bin também. Então eu estava esquecendo aqui da pasta bin, ó. Aqui nesse outro arquivo que a gente fez, a gente acabou de fazer aqui. Cadê ele? Tá? Então esqueceu, né? Se você... O arquivo anterior, ele tem que ter a pasta bin aqui também. Tá? Tá aqui a pasta bin. Aí você salva, aí eu tenho os dois arquivos daí. 2 Eclipse no caso eu tenho, né? Mas são duas formas de você ter o Eclipse instalado. Então, só vamos conferir. Ok, -vm e o caminho do java.ez dentro da pasta bin. E aqui no C2 também vou ter o Eclipse. E aqui também eu vou ter bin javaus.ez. Tá? E daí você sempre testa, tá? Sempre testa o Eclipse. Aqui eu vou abrir, como eu tenho outro Eclipse, porque isso daqui ele resolve o problema de o Eclipse não estar abrindo e não estar encontrando o Java correto. Tá? No caso aqui eu estou testando, já está abrindo. Só vamos esperar um pouquinho. Aí abriu, beleza. E no caso,
o Eclipse que a gente instalou nas aulas anteriores, no caso aqui, né? Esse outro Eclipse para você. Vai abrir também, ele tem que abrir corretamente, tá? Se não tá abrindo é porque tem alguma linha, alguma coisa errada. Tá? Porque são todas variáveis para melhorar a performance, tá? Para ficar melhor. E também acontece de não abrir alguns computadores, então essas variáveis resolvem daí corretamente esses problemas na hora de abrir o Tomcat e o Eclipse. E caso ainda não dê certo, ainda tem uma variável ainda, que é esse Catalina Rom aqui, certo? A gente vai vir aqui em variáveis, aqui ó, ambiente, variáveis de ambiente, variáveis de ambiente, e no caso, verifica se não tem, vai aqui novo, coloca aqui ó, Catalina underline Rom, e daí a gente tem que apontar onde está a nossa pasta do Tomcat. Então entra na pasta, vem aqui, copia o endereço, ó. Copia o endereço e coloca aqui, ó, c2 / o Apache Tomcat, tá? Aí ok. E também adicionar no path o Catalina Rom bin. Tem aqui, ó, Java não, path, né? Porcentagem, Catalina Rom, porcentagem, barra para a esquerda, bin. No caso que a gente tem a path, ó, path, a gente edita ela, tá? No caso aqui a gente vai colocar vai ser uma nova, a gente coloca isso aqui, ó, tá? E edita, certo? A gente vai ter o Catalina bin aqui, certo? Ok, daí você reinicia, tá? Fez isso, você reinicia. E daí você vai vir aqui, você vai dar o start, tá? Bin, start, startup, ele vai executar. Lembrando que, se não funcionar mesmo, de qualquer jeito, não funcionar no seu computador, não se preocupa, porque daí pelo Eclipse ele vai estar rodando, tá? Se estiver rodando certinho pelo Eclipse, e daí não tem problema, tá? Só segue o curso que vai dar tudo certo.